Eu já tinha 20 anos de idade, nunca tinha levado um namorado em casa, nunca tinha falado em namorado para os meus pais. Pelo contrário, eu sempre levava só amiga para casa, sabe? E mesmo assim, eles nunca desconfiaram. Mas é bem como o povo diz mesmo, pai e mãe, parece que eles só enxergam nos filhos aquilo que eles querem ver, né? E aí, nessa época, eu comecei a namorar uma menina que me fez sentir muita vontade de me assumir. Nossa, eu tava numa ansiedade pra poder sair do armário, pra poder ser o que eu era mesmo, sabe? Mas eu sabia também que, além de ter que enfrentar os meus pais, eu ia ter que enfrentar uma sociedade, assim, pesada, sabe? Porque na cidadezinha que eu morava nessa época, era um ovo, era desse tamanho. Lá todo mundo conhecia todo mundo falava da vida de todo mundo, sabe? E se eu contasse uma coisa dessa, ia ser assim, um escândalo, um bicho de 7 cabeças. E aí, o que é que eu fiz pra meio que começar a me mostrar? Eu fui no salão e mandei cortar o meu cabelo curtinho, mas tipo de homem mesmo, sabe? Chega, fiz o pezinho. Hoje, eu entendo que cabelo não tem nada a ver com sexualidade, mas na época isso significou assim muito pra mim, sabe? Foi o primeiro passo. E aí, quando eu cheguei em casa, que a minha mãe viu esse cabelo meu, ela ficou puta da vida. Não porque ela desconfiasse, sabe? Porque hora nenhuma a minha mãe desconfiou. Ela ficou brava porque ela começou a me falar assim que o cabelo era o manto da mulher, que mulher tinha que ter os cabelos longos, sabe? Eu não poderia ter cortado o meu cabelo daquele jeito. Ixi, um blá blá blá. Eu nem quis entrar nessa briga com a minha mãe, porque eu sabia que tinha uma luta bem maior pra eu poder me enfrentar, né? E aí, depois disso, eu comecei a me sentir livre, sabe? Comecei a querer me mostrar um pouco, mas assim, eu ainda não tava segura pra chegar e falar assim, pai, mãe, é assim, sabe? Eu sou isso. Eu não tava me sentindo segura pra isso, mas a minha namorada começou a me pressionar, sabe? Me colocar contra a parede, porque ela falava assim que ela já tinha passado dessa fase de se esconder. Ela disse que queria ser um casal de verdade comigo, poder sair na rua de mão dada, poder namorar num cinema, sabe? Ir na minha casa sem ficar fingindo que era minha amiga. Ela me colocou tanto contra a parede que eu resolvi conversar com os meus pais por livre e espontânea pressão da parte dela. Eu sabia que os meus pais não iam aceitar, não iam achar bonitinho, né? Eu conhecia muito bem. Meu pai e a minha mãe eram de dentro da igreja, tinham sido criados na roça. A minha mãe não gostava nem que eu usasse calça. Então, tipo, eu tinha total consciência de que eles não reagiriam tão bem. Mas eu não fazia noção do que eu tava por enfrentar. Quando eu contei para os meus pais, eles tiveram a pior reação da face da terra. O meu pai partiu pra cima de mim, me agrediu, agressão física mesmo. A minha mãe, sabe o que ela fez? Ela chamou o pastor pra me exorcizar, porque dizendo a minha mãe que isso era coisa do demônio, que eu tava possuída, sabe? Começou a orar em cima de mim, aquela coisa louca, sabe? E nossa casa virou assim, de ponta cabeça. Depois disso, a nossa convivência ficou tipo assim, insuportável, porque os meus pais, eles mal falavam comigo, e quando falava, era só pra brigar. Então, assim, eu não fui aguentando mais aquela situação, eu não tava aguentando mais viver dentro de casa. Foi quando eu resolvi chamar a minha namorada pra gente morar junto, porque aí eu falei pra ela, a gente encontra uma kitnet, né, e racha o aluguel e vai comprando os móveis aos poucos. E ela amou, porque ela já queria que eu assumisse ela. E eu não só assumi, como praticamente tava pedindo em casamento, então, tipo, ela não demorou 2 segundos pra responder que sim. E assim a gente fez, sabe? Encontrou uma kitnet bem pequena, mas bem organizada, se mudou pra lá. E aí cada mês a gente foi comprando uma mobília, foi comprando pouco a pouco, sabe? A nossa convivência tava uma paz de Deus. Eu tava vivendo a minha vida pela primeira vez. Só que quando a nossa casinha já tava quase toda mobiliada, a minha mãe adoeceu. E os médicos nenhum conseguia descobrir o que a minha mãe tinha, sabe? E a minha mãe só foi ficando ruim, E aí um dia eu fui lá visitar ela e a minha mãe tava fraquinha, coitada, que eu lembro que ela quase não conseguia falar mais. E ela me pediu pra voltar pra casa, porque ela falou assim que sabia que ela ia morrer e ela não queria morrer comigo longe, né? E como que eu ia falar não? Como que eu ia falar não pra minha mãe ali no leito de morte? Então eu resolvi voltar pra casa.
E eu até chamei minha namorada para voltar comigo, já que a minha mãe naquela situação, né, ela nem tinha forças para se impor. Mas a minha namorada, ela não quis e não entendeu. Ela falou assim que a minha mãe estava usando a doença para poder controlar a minha vida, para poder me ter de volta dentro de casa, sabe? Naquele momento que a minha mãe estava passando, o que eu mais precisava era apoio da parte dela, porque eu estava vendo a minha mãe morrer pouco a pouco. Jamais na vida que eu ia virar as costas para minha mãe naquela situação por ninguém nesse mundo, sabe? Falei para ela, então se você não pode ficar do meu lado para me ajudar a cuidar da minha mãe nesse momento, então eu te peço que você se afasta de vez de mim. E aí a gente terminou, sabe? Eu nunca mais falei com ela. Resolvi até sair do emprego, porque a minha mãe precisava de cuidado 24 horas. A minha mãe estava tão debilitada que até para tomar água eu tinha que dar para ela na colher, porque se eu desse no copo, ela não tinha força para engolir. Minha mãe sofreu. Minha mãe sofreu naquela cama por 6 meses antes de morrer, sabe? E eu sofri tanto do lado da minha mãe que o dia que ela se foi, eu entendi a vontade de Deus, que foi o melhor para ela, sabe? A minha mãe, ela não morreu, eu falo que a minha mãe descansou, porque ela sofreu demais em cima de uma cama. E eu vivi o luto por muito tempo, sabe? Porque, de certa forma, eu morri aos poucos junto com a minha mãe, porque eu tive ali com ela o tempo todo, até a última hora. Então, depois de muitos meses ali no luto, sabe? Afundada na tristeza, eu parei um dia e falei assim, gente, a minha mãe não ia querer me ver desse jeito. Eu sou nova, né? Eu preciso voltar para a vida. E aí eu comecei a sair de novo, comecei a trabalhar, comecei a conhecer pessoas, sabe? A tentar me relacionar. Foi aí que eu me deparei com uma sensação muito estranha. Depois que a minha mãe faleceu, eu não consegui ficar com mulher mais, sabe? Eu conheci uma menina que eu fiquei muito atraída por ela, mas eu não consegui ficar com ela. Sendo que desde novinha eu tinha certeza da minha sexualidade, nunca tive dúvida. E eu nunca tinha ficado com homem pra falar assim que eu tinha, sabe? Não, mas eu já tinha ficado com homem, não. Desde muito nova os meus relacionamentos eram só mulher. Mas a partir de quando a minha mãe faleceu, eu não consegui mais. E até hoje eu tenho essa dúvida na minha cabeça, sabe? Será que isso é só um trauma que eu fiquei? Ou será que antes eu não sabia do que eu estava fazendo? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. As histórias desse canal tá polêmica ultimamente, né? Na história de hoje aconteceu de tudo, né? Aconteceu uma morte aí, uma tristeza, né? Uma doença que a menina passou com a mãe dela. E por outro lado teve esse impasse aí na sexualidade dela, né? Que ela disse que sempre soube que ela era lésbica, né? Ela nunca se relacionou com homem antes, mas que depois que a mãe dela faleceu, ela não conseguiu mais se relacionar com a mulher. Eu de verdade acho que isso foi um trauma que ela ficou, porque como ela sabia, né, que a mãe dela não era a favor e ela sofreu tanto até o último momento com a mãe dela, eu acho que depois que a mãe dela se foi, perdão, ela meio que se sentia culpada de ficar com mulher sabendo que em vida a mãe dela não seria a favor, né? Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Você acha que é só um trauma da parte dela ou você acha que não, que talvez ela só achava que era lésbica? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião, tá bom? E é isso, eu espero muito que tenha gostado dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha pra me ajudar, porque é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito, para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação, porque assim, sempre que eu postar história nova, o YouTube vai te avisar, tá? Me segue lá no Instagram, tá passando aqui na sua telinha. Lá eu fico 24 horas papeando com vocês nos stories, tá? Se você quiser me enviar sua história pra eu estar lendo, analisando e de repente ela passar aqui no canal, é nesse meio que vai estar passando aqui na sua telinha. Gosto sempre de lembrar que esse canal é um canal família, onde eu interpreto histórias de vida que pode acontecer mesmo, sabe? Não é conto erótico, nada do tipo. E as histórias que eu interpreto aqui, eu recebo de vocês e também eu escrevo, porque elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes fictícias, sem intenção de enganar ninguém, gente. A minha única intenção nesse YouTube aqui é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam assim uma lição de vida no final. E eu espero muito que eu esteja conseguindo, né, cumprir essas minhas intenções aqui. Mas é isso. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!